Olá, noveleiros! Fique por dentro de tudo que vai rolar essa semana na novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada da novela, tá bom? Segunda-feira, 17 de julho. Rodrigo vai para a casa de Clara e ela está lhe esperando. Clara beija Rodrigo e diz que pelo seu amor é capaz de qualquer coisa. Rodrigo diz que eles precisam conversar. Ele diz a ela que não podem seguir assim. Ele diz para suspender o casamento e Clara pergunta: como? Rodrigo diz que não está seguro de se casar com ela. Clara diz que isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Rodrigo diz que não é brincadeira, porque ficou sabendo de coisas que não esperava dela. Clara pergunta: que coisas? O que ele pode dizer agora de tão importante para suspender o casamento que acontece em 8 dias? Rodrigo diz que ela é uma pessoa intolerante e cruel, e ele não gosta disso. Clara pergunta se ele acha que é perfeito. Ela diz que decidiu se casar porque ele pediu para casar com ela. Ela diz que ele não pode ser mais cruel com ela e pergunta por que está a tratando assim e se ele a deixar ela vai tirar a própria vida. Rodrigo diz para ela se acalmar e vai para casa. Roselena conversa com o padre e pergunta o que pode fazer para ter paz interior. O padre diz que ela precisa falar com Cláudio Linhares o que lhe atormenta. Roselena diz que Aurora deixou a sua filha com ela e o padre pergunta se ela não cuidou da menina e Roselena diz que a entregou. Rodrigo vai ver Patrício e diz que está com problemas. Patrício lhe pergunta se são problemas na empresa e Rodrigo responde que são problemas do coração. Ele diz que não quer casar com Clara e Patrício pergunta se ele não quer casar porque está apaixonado por Luciana? Rodrigo não responde. Patrício pergunta se ele ficou sem palavras. Patrício diz que dava para ver pela cara de Rodrigo quando Luciana chegou ao baile. Rodrigo se recorda do baile e diz que está muito apaixonado por Luciana. Luciana e Rodrigo pensam um no outro. Rodrigo vai para seu apartamento e Clara está lá. Ele pergunta o que ela estava fazendo lá e Clara diz que foi se reconciliar com ele. Clara tira seu roupão e dorme com Rodrigo. No outro dia, Rodrigo acorda e Clara fez seu café da manhã. Ela diz que assim serão todos os próximos dias de Rodrigo, porque eles seguirão com seus planos e se casarão em 8 dias. Rodrigo tenta evitar Clara e ela continua pressionando, dizendo que eles se amam e assim vai ser pelo resto de suas vidas. Lorenzo vai até a casa dos Torreslandes avisar Luciana que Dom Aquiles está na cidade. Luciana fica nervosa. Lorenzo diz que vai começar a trabalhar na Boate Inferno. Luciana diz que não gosta que ele trabalhe lá. Lorenzo sai de moto e é atropelado. Logo chegam Hannah e Melissa e o ajudam. Elas levam Lorenzo para casa e o ajudam com os machucados. Brígida, intrometida, chega querendo saber quem ele é, e Hannah manda ela chamar Luciana porque é seu irmão. Brígida chama Luciana dizendo que Hannah está chamando ela, porque parece que atropelaram seu irmão. Luciana vai ver Lorenzo e diz que não é nada muito grave. Lorenzo pede a Hannah se ele pode fazer uma ligação para seu trabalho e ela deixa. Eles vão para o escritório e Lorenzo liga para a Boate Inferno. Quando ele está se explicando, Roselena abre a porta e grita perguntando o que está acontecendo. Ela tira o telefone da mão de Lorenzo e manda ele sair de lá e chama Luciana. Roselena briga com Luciana dizendo que ela não pode colocar sua gente na casa dela só porque Patrício a protege. Luciana tenta se defender, mas Roselena não deixa. Roselena diz que Patrício está se recuperando por conta própria e Luciana não tem nada a ver com isso. E da próxima vez que ela encontrar algum parente dela na sua casa, ela vai chamar a polícia. Hannah e Melissa contam a Patrício a forma como sua mãe tratou o irmão de Luciana e Roselena chega gritando, dizendo que não acredita que sua própria família está lhe criticando.
Ela diz que na sua casa tem regras e não vai aceitar esse tipo de coisas. E avisa Patrício que ou Luciana cumpre as regras ou sairá de sua casa porque ninguém manda mais do que ela. Patrício conta a Rodrigo que o irmão de Luciana foi atropelado e as meninas o ajudaram. Ele diz que sua mãe se comportou como louca, porque o rapaz estava dentro de sua casa. Rodrigo já queria ver como ela está, mas Patrício diz para ele não ir vê-la, porque ele prometeu distância e precisa cumprir. Rodrigo leva Patrício para o quarto de Luciana. Patrício diz que quer a companhia dela. Ele se desculpa pela forma que Rosa Helena a tratou. Eles conversam e depois Rodrigo vai buscá-lo. Matilde reza por Rosa Helena e diz que se Luciana chegou à casa é porque foi da vontade de Deus. Rosa Helena e Matilde conversam e Rosa Helena diz que não tem mais o controle de seus filhos desde que Luciana chegou à casa. Matilde pergunta o porquê está assim e Rosa Helena diz que sente culpa. Ela diz que não consegue mais ficar em paz e o padre insiste que ela conte a verdade a Cláudio Linhares, mas ela não pode. Matilde pergunta o que ela faria se aparecesse a filha de Cláudio e Aurora. Rodrigo conversa com seu amigo no escritório e Clara escuta quando ele diz que não quer se casar, mas vai seguir com o casamento para Clara não passar por essa humilhação. Luciana serve o café, e Clara fala que ela e Rodrigo se amam muito e não podem viver separados. Ela conta alguns detalhes do casamento para Luciana ouvir. Terça-feira, 18 de julho, Lastre liga para Luciana e diz que sabia que ia arrumar uma maneira de encontrá-la e diz que eles dois têm assuntos inacabados para resolver. Matilde pergunta a Luciana o que aconteceu e ela disse que Lastre ligou para ela, ameaçando-a. Matilde diz para ela pedir ajuda a Patrício, para que esse homem pare de lhe ameaçar. Clara pede para falar com Rosa Helena em particular. Ela diz a Rosa Helena que Rodrigo quis terminar com ela por causa da doméstica Luciana. Rosa Helena fica desacreditada e diz que Rodrigo jamais faria uma coisa dessa. Clara garante que sim e que Rodrigo é homem e Luciana sabe muito bem como chegar lá. Ela diz que depois do casamento Rosa Helena poderá se livrar dela porque Rodrigo não estará mais lá para protegê-la. Rosa Helena conversa com Rodrigo e diz que nunca aprovou seu relacionamento com Clara porque ela é uma mulher divorciada e ele poderia arrumar uma mulher sem passado para se casar na igreja, mas agora ele precisa cumprir com seus compromissos. Ela diz que por nenhum motivo ele pode deixar Clara plantada e que não quer surpresas. Rodrigo vai atrás de Luciana e diz que amanhã será um homem casado e precisa lhe dizer tudo o que traz no coração. Luciana diz que não quer ouvir e Rodrigo diz que nunca se apaixonou por ninguém como se apaixonou por ela. Ele diz que a ama e sempre vai amá-la. Clara, já vestida de noiva, conversa com sua mãe e ela diz que se tornará uma mulher rica em pouco tempo. Maximino pergunta a Rodrigo o que lhe preocupa e Rodrigo diz que lhe preocupa casar. Luciana está com Patrício e ele diz a ela para lhe acompanhar na cerimônia. Luciana diz que não quer ir, ele diz que ela não quer que ele se case, e fala que gostaria que ela e Rodrigo tivessem se conhecido em outras condições. Luciana diz que sob quaisquer condições seu irmão é para ela uma estrela inalcançável. Ela sai correndo do quarto. O padre parabeniza Rodrigo e pergunta se ele está nervoso, porque não o vê feliz. Rodrigo diz que deve ser porque não está. A cerimônia começa e Clara entra. Rodrigo está nitidamente incomodado. Luciana vê a entrada dos noivos de longe. Luciana vai para seu quarto e chora muito. O padre celebra a cerimônia e diz para Clara assinar. Ela assina e é a vez de Rodrigo, que na hora de assinar, se desculpa com Clara e diz que não se casará. Clara implora para Rodrigo, mas ele diz que não pode se casar com ela. Clara dá um tapa na cara de Rodrigo e ele sai andando. Clara grita e acaba desmaiando. Rodrigo a carrega no colo.
Clara acorda e diz a Rodrigo que não acredita que ele a humilhou dessa forma na frente de todo mundo. Rodrigo diz que para ele não foi nada fácil. Clara diz a Rodrigo que jura que ele nunca mais vai ser feliz. Brígida vai ao quarto de Luciana e pergunta se agora ela está satisfeita porque Rodrigo não se casou com Clara. Rosa Helena briga com Rodrigo por ter deixado Clara plantada e ele diz que não ama ela. Rodrigo diz a Luciana que não se casou, e não se casou por causa dela. Maximino pergunta a Rodrigo por que não acabou com essa farsa antes. Rodrigo diz que tentou terminar com Clara há uns dias e ela ameaçou tirar sua própria vida. Maximino diz que o interesse de Rodrigo é Luciana, mas diz a ele para não casar com ela. Rodrigo diz que é muito mais que isso, ele diz que está apaixonado por Luciana. Maximino diz que isso é impossível. Luciana conversa com Matilde e diz que só de ver Rodrigo suas pernas tremem e seu coração dispara. Ela diz que vai embora. Rosa Helena vai até o quarto de Luciana e manda ela pegar suas coisas e sair imediatamente de sua casa. Luciana diz que vai embora de manhã e Rosa Helena manda ela sair agora mesmo. Matilde tenta defender Luciana e Rosa Helena taca suas coisas no chão e diz que ela tentou se aproveitar de sua confiança. Quarta-feira, 19 de julho, Luciana sai da casa de Rosa Helena e ao chegar ao portão Brígida diz ao porteiro que por ordem da patroa, Luciana não pode voltar a pisar na casa. Clara se lembra do casamento e chora muito. Luciana já na rua de noite. Caminha e se lembra de Sabina que disse a ela que o seu destino seria de muitas lágrimas. Luciana chega à vila onde mora Violeta, e Estela a chama para ficar na sua casa porque Violeta chega muito tarde. Rosa Helena diz à sua irmã que expulsou Luciana de casa porque Rodrigo não se casou por causa dela. Clara liga para Rodrigo e pergunta a ele por que a humilhou dessa maneira. Rodrigo diz que se sente muito mal, mas não teve outra saída, por isso a pediu que cancelasse o casamento. Clara pergunta como ele pôde ter sido capaz de fazer isso na frente de seus familiares e amigos. Rodrigo pede perdão e Clara pergunta se ele a deixou por Luciana e ele não responde. Clara diz que sente como isso tudo fosse um terrível pesadelo. Rosa Helena diz a Matilde e Brígida que não quer que elas digam uma palavra sequer a seus filhos sobre a ida de Luciana. Rodrigo diz a Rosa Helena e Patrício que vai para Miami e se despede. Rodrigo vai ao quarto de Hannah para se despedir. Ele pede a ela para que quando ver Luciana para dizer a ela que na sua volta eles conversam. Hannah fica feliz e diz que então ele deixou de se casar por causa de Luciana. Ela diz para ele ligar para seu celular. Hannah diz que não tem o número, mas pedirá a Melissa quando ela sair do banho. Ele diz para ela não esquecer e diz para dizer a Luciana que tem pensado muito nela. Matilde conversa com Estela e diz que sabe que Luciana é filha de Aurora e Cláudio Linhares porque Luciana lhe falou o nome de seus pais. Rosa Helena se confessa com o padre e diz que trata Luciana dessa forma pelo ódio que tem de Aurora. Rosa Helena visita Clara e diz que expulsou Luciana de sua casa. Clara e Julieta querem investigar a vida de Luciana para saber o porquê ela veio trabalhar na cidade. Matilde leva o pagamento de Luciana e ela não aceita. Luciana pergunta por Patrício e Matilde diz que Rosa Helena a proibiu de contar que a expulsou de casa. Rodrigo liga para Hannah pedindo o número de Luciana e ela manda. Rodrigo liga para Luciana, mas o celular dela está em cima da mesa e ela não está por perto. Rodrigo embarca para Miami. Patrício pede a Hannah para falar com Luciana e ela diz que Rodrigo está tentando falar com ela pelo celular, mas não consegue. Hannah vai ao escritório e Maximino e Rosa Helena estão lá. Hannah pergunta por Luciana porque Patrício quer vê-la e Rosa Helena diz que Luciana não trabalha mais naquela casa porque ela a expulsou.
Rodrigo pergunta a Hannah se Luciana já chegou e ela diz que Luciana não vai voltar porque sua mãe a expulsou. Rodrigo manda ela passar o telefone para Matilde. Matilde pede para Rodrigo não insistir porque sua mãe a proibiu de falar qualquer coisa. Ele insiste e ela diz que Luciana não trabalha mais na casa. Rodrigo diz que a quer muito e não vai desistir até encontrá-la. Matilde diz que tudo bem e que dará o telefone de sua irmã para ele. Rodrigo liga para a casa de Stella e pede para falar com Luciana. Stella diz que ela foi procurar emprego e ele diz para dizer a ela que Rodrigo Torres Landes ligou. Stella avisa Luciana que Rodrigo ligou. Ela diz para Stella que se ele voltar a ligar para dizer que ela se foi para sempre. Hannah chega na casa de Stella e diz a Luciana que Rodrigo lhe pediu para buscá-la. Rodrigo está no hotel em Miami quando toca a campainha e ele abre a porta. Clara entra e ele pergunta o que ela está fazendo lá. Ela pede para que ele não a despreze. Hannah diz a Luciana que não sabe o que sua mãe fez a ela, mas pede perdão por ela e seus irmãos. Luciana diz que tudo bem, mas para que ela não insista porque não vai voltar a casa. Clara diz a Rodrigo que o ama e que nada pode separar os dois. Rodrigo diz que os dois não podem ficar juntos. Hannah liga para Rodrigo e Clara atende. Hannah pergunta o porquê Clara está lá e Luciana escuta. Rodrigo desce e retorna a ligação para Hannah e ela diz que Luciana não quer voltar para casa. Quinta-feira, 20 de julho. Rosa Helena pergunta onde Jana estava e ela diz que foi ver Luciana. Rosa Helena pergunta quem mandou ela ir falar com essa empregada e Jana responde que ela não é nenhuma empregada e diz que foi pedir desculpa a ela pela forma que Rosa Helena a tratou. Rosa Helena grita e diz que não quer ela indo atrás da empregada porque senão elas terão um grande problema. Jana vai ver Patrício e diz que foi ver Luciana e que ela disse que os ama muito mas não deveriam ir atrás dela novamente. Patrício lamenta e diz que o dói demais não poder fazer nada. Clara liga para Rosa Helena dizendo que foi buscar Rodrigo em Miami, mas ele a tratou com frieza. Rosa Helena diz para ela ter paciência e não permitir que ele volte sozinho, porque essa garota ainda continua sendo um problema. Rodrigo liga para a casa de Stella e pede para falar com Luciana. Stella diz que ela ainda não retornou, mas Luciana entra em sua casa na hora. Ela diz a Luciana que Rodrigo Torres Landa quer falar com ela. Luciana atende e Rodrigo diz que precisa falar com ela. Luciana diz que eles não têm nada para conversar. Rodrigo diz que a quer e ela pede que a deixe em paz. Rodrigo pede para ela escutar e diz que está apaixonado por ela. Clara vai até o quarto de Rodrigo e convida ele para sair. Rodrigo diz que só foi ali a trabalho e nada mais. Clara insiste e diz que eles ainda são bons amigos, que irá esperar na cafeteria e para ele não a deixar plantada. Eles tomam café juntos e Clara diz para eles almoçarem juntos no outro dia. Mas Rodrigo diz que não pode porque voltará para casa com urgência para resolver um assunto pessoal. Clara pergunta se essa urgência se chama Luciana e ele diz que sim. Clara liga para Rosa Helena dizendo que Rodrigo vai buscar Luciana. Rosa Helena vai atrás de Luciana e diz a ela para não procurar seus filhos. Luciana diz que não trabalha mais na sua casa, então não tem por que vê-los. Rosa Helena diz que ela entendeu muito bem o que ela está dizendo e diz para ela pegar o dinheiro que rejeitou com Matilde, porque ali tem o suficiente para ela voltar à sua cidade e deixá-los em paz. Luciana diz que não quer dinheiro nenhum e manda Rosa Helena ir embora. Maximino fala com Rodrigo por telefone e Rodrigo diz que voltará para resolver um problema, mas logo retorna a Miami. Maximino não permite e diz que ele tem uma reunião importante ainda essa noite. Luciana diz a Violeta que Rodrigo quer conversar com ela, mas ela não quer. Violeta diz que eles são livres, e para ela se arrumar bem bonita para ver Rodrigo.
Violeta pergunta se ela quer Rodrigo e Luciana diz que com toda a alma. Violeta diz que por um amor assim vale a pena lutar. Luciana recebe a escritura de sua casa e diz que vai voltar para sua cidade. Estela diz que Rodrigo ligou para ela dizendo que não conseguiu voltar, mas que amanhã ele chega. Luciana, chorando, escreve uma carta para Rodrigo se despedindo. Luciana se despede de todos. Rodrigo chega e Estela diz que Luciana se foi. Rodrigo pergunta como assim e pergunta quando ela volta e Estela responde que Luciana não disse nada a ela, só deixou uma carta. Rodrigo lê a carta de Luciana que diz que o ama com todas as forças, mas eles são de mundos opostos. Ela diz que quando ele ler essa carta, ela já estará muito longe. Sexta-feira, 21 de julho, Rosa Helena conversa com sua irmã e diz que Rodrigo viria ao México para buscar Luciana. Constance diz que não vê qual o problema e porque Rosa Helena não os deixa em paz. Rosa Helena diz que quem precisa deixá-los em paz é Luciana, e é melhor para todos que ela desapareça. Rosa Helena diz que está protegendo sua família e Constance diz que ela não está protegendo a família. Ela está protegendo sua imagem e prestígio. Rosa Helena diz que jamais permitirá que seu filho case com a empregada e Constance pergunta se é isso mesmo que lhe preocupa ou se é porque Luciana se parece com Aurora. Rosa Helena responde que as duas coisas. Rosa Helena grita dizendo que sim. Que Luciana tem uma semelhança maldita com Aurora Linhares, e por isso não a quer mais dentro de sua casa. Rodrigo entra na biblioteca e pergunta se é por isso que ela lhe ofereceu dinheiro para ir embora. Maximino chega perguntando que gritos são esses e Rodrigo diz que não adiantou ela ir embora porque ele vai atrás de Luciana e não vai parar até encontrá-la. Rodrigo conta a Patrício que sua mãe ofereceu dinheiro para Luciana ir embora. Patrício diz para ele ir buscá-la e que a faça feliz. Luciana chega em sua casa e sua mãe fica muito feliz. Rodrigo pede a Violeta que diga aonde Luciana foi. Ele suplica para que Violeta fale. Luciana está pintando quando batem na porta e ela vai atender. Quando ela abre, se depara com Rodrigo. Rodrigo a beija e diz que ela é sua vida. E Luciana diz que não, que ela voltou para sua cidade para fugir desse sonho impossível. Rodrigo diz que não se casou com Clara porque a ama e sabe que ela o ama também. Luciana diz que há muitos impedimentos entre os dois, mas Rodrigo diz que nada poderá impedir esse amor. Rodrigo diz que está decidido a enfrentar a tudo e a todos por Luciana. Luciana diz que sua família nunca a aceitará e Rodrigo a interrompe com um beijo. Rosa Helena diz a Clara que teve um confronto com Rodrigo. Clara não se surpreende, mas diz que avisou para demitir a empregada. Rosa Helena diz que agora o que podem fazer é evitá-los. Clara diz que nesse momento Rodrigo deve estar com a doméstica. Luciana e Rodrigo se declaram e dizem que vão lutar juntos contra tudo. Rodrigo diz a Luciana que quer se casar com ela. Rodrigo sai e Magda e Paz chegam. Magda pergunta o que Luciana tem que está tão sorridente e ela diz que Rodrigo veio da capital para buscá-la. Rodrigo chega e Luciana o apresenta a Magda e Paz. Rodrigo diz que se chama Rodrigo Torreslanda e Paz quase desmaia. Eles querem levar Paz ao hospital, mas ela diz que está bem. Rodrigo pede a Paz para ser noivo de Luciana e diz que a ama. Paz vai para o quarto e diz que existe muita diferença entre Luciana e Rodrigo. Luciana diz que sabe, mas estão dispostos a lutar contra tudo. Paz pergunta a ela quem são os pais dele e Luciana diz que são Maximino e Rosa Helena Torreslanda. Paz passa mal. Paz diz a Magda que a mãe de Rodrigo lhe deu Luciana. Ela diz que Luciana é filha de um casal amigo dos Torreslandes. Magda diz para Paz confessar a verdade a Luciana. Luciana diz a Rodrigo que nunca tinha sentido algo tão bonito e Rodrigo a pede em casamento.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada da novela, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.